Abra sua Bíblia agora sem demora em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Aleluias. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga, pastora, me espere. Ninguém fala para esperar, né? Mas eu espero um pouquinho. Gálatas 5. Aleluias. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acho que está muito alto agora, não está? Não vai dar microfonia aqui. Por isso digo, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão então os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu lhes advirto, como antes já também os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e também com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém, igreja? Hoje eu quero falar um pouco sobre a gente aprender a andar no Espírito. Aprender a andar de verdade, seguindo a vontade do Espírito Santo de Deus. Existem várias formas de se andar numa vida. Existem várias formas da gente poder caminhar. Existem vários caminhos que você faz com o GPS e que você chega no mesmo lugar. Não é assim? Eu já ouvi gente falando que pegou o GPS e o GPS deu um caminho mais difícil. Aí você instala um outro aplicativo do GPS, o Waze, aí ele dá um caminho mais prático. Porque tem um que é mais atualizado que o outro. Mas quando se trata andar pelo Espírito, não existe muitos caminhos. Quando se fala em andar com Deus, existe apenas um caminho. Existe apenas um modo de andar. Existe apenas um jeito de se chegar naquilo que se almeja. E esse jeito é aprendendo a forma qual o Espírito Santo tem nos conduzido. Nós podemos tentar chegar de diversas formas naquilo que nós mais queremos. Mas se você for uma pessoa que se permite ser guiada pelo Espírito, você chegará muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Às vezes você vê pessoas que mal chegaram e elas estão conseguindo atingir alguns objetivos na vida dela. E às vezes nós nos perguntamos, por que fulano chegou e eu ainda não cheguei? Não existe atalhos com Deus. Não existe atalhos para ser guiado por Ele.
Mas existe uma vida onde nós decidimos, optamos e escolhemos em obedecê-lo. Amém, igreja? Se nós queremos ser uma pessoa que seja guiada pelo Espírito, se você quiser colocar, Lucas, para mim o tema. Se você quiser ser uma pessoa que anda pelo Espírito, você vai ter que ser uma pessoa que nasça de novo. Só tem uma forma de você começar a andar pelo Espírito. Pelo nascimento novo. A pessoa que ela nasce de novo, ela começa a ver a vida de uma forma diferente. Ela já não vê mais a vida da mesma forma como ela via. Você, ao nascer de novo, ou se você ainda não é uma pessoa, ai pastor, eu nunca ainda fui batizada. Eu ainda nunca escolhi, eu nunca optei em escolher o batismo como uma prioridade na minha vida. Hoje você vai entender um pouquinho da importância de você nascer de novo. A pessoa, quando ela nasce de novo, ela começa a seguir alguns princípios. E não mais os princípios dela, mas os princípios de Deus. Existem alguns princípios que nós precisamos começar a seguir. E não são mais os nossos desejos, mas são os desejos de Deus. Amém, igreja? A gente precisa começar a aprender que quando uma pessoa, ela escolhe, ela deixou de ser escrava do mundo e ela passa a ser filho de Deus. Amém? Você um dia, quando opta nascer de novo, você deixa de ser escrava do mundo e você passa a ser filho de Deus. Só que a Bíblia conta que há uma guerra constante, que é a milícia da nossa carne. A nossa carne, ela luta contra o Espírito luta contra a carne. E aí muitas vezes eu te pergunto, com qual forma estamos sendo guiados? Guiados pelo Espírito ou guiados pela nossa carne? Quando a gente pega esse capítulo de Gálatas para ler, a gente começa a ver. Vivam uma vida no Espírito. Porque se você viver uma vida no Espírito, jamais você satisfará os desejos da sua carne. Ah, pastora, mas a carne é fraca. Ah, pastora, mas as coisas é tão difícil. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela é verdadeira. Então está falando assim, se eu vivo pelo Espírito, de modo algum eu vou satisfazer o desejo da minha carne. De modo algum eu vou satisfazer o desejo da minha carne. Pois a carne quer o que é contrário ao Espírito, o Espírito quer o que é contrário à carne. E eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Então viva de um modo que você seja então guiado pelo Espírito de Deus. Igreja, a gente vê muitas mesmo pessoas dentro da Bíblia, que começaram a sua vida a ser guiados da forma com que elas queriam, de acordo com os padrões do mundo, de acordo com as satisfações e desejos da sua própria carne. Mas a gente vê relatos de que eles não eram felizes. Eu quero começar pela vida de Zaqueu. A Bíblia narra que Zaqueu, ele era pobre? Não. Zaqueu era rico. Zaqueu, ele seguia o princípio dele. E a Bíblia narra que ele era um cobrador de impostos. E além de um cobrador, ele pedia além do que ele precisava. Ele pegava além do que era necessário para a vida dele. Só que não tem
como, igreja? Quando você tem um encontro com Jesus, você permanecer satisfazendo os desejos da sua carne. Não tem como permanecer satisfazendo o desejo apenas do teu coração. E Zaqueu um dia ouve falar de Jesus. Como você já conhece a história, ele rapidamente sobe em cima de uma árvore. Jesus passando olha para ele: ei, desce daí porque convém ir para a sua casa. E rapidamente, Jesus entra na casa daquele homem. E ali passa a ter um novo nascimento na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele começa a dizer assim: olha, tudo o que eu roubei, eu devolvo em dobro. Eu vou devolver. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu quero dizer algo para você, igreja. Existem muitas vezes que nós vamos sendo guiados na nossa vida por impulso. Existe muitas vezes na nossa vida que nós somos guiados, sabe, pelos desejos que a gente está ali naquele momento. Quantas vezes você já olhou para o seu filho e você já disse para essa pequena criança: filho, eu te mato. Aí depois você pensa bem, você fala assim: poxa, olha o que eu falei para o meu filho. Mas na hora do impulso, na hora daquela raiva, aquele desejo que está dentro de você, as primeiras palavras são aquelas que nós liberamos. É assim numa briga de casal. É assim quando você está educando seu filho. É assim às vezes numa conversa com um amigo. E a gente muitas vezes somos guiados e andamos, mas não é pelo Espírito. Somos guiados pelo impulso, somos guiados pelo desejo. Você já viu quando você fica com uma ira, uma raiva daquele lugar, você fala assim: eu não volto mais lá. Eu não vou mais lá. Mas na verdade, não é que lá tinha algum problema. Na verdade, porque às vezes o desejo do nosso coração naquele momento não é ser guiado pelaquilo que foi corrigido, mas é ser guiado pelaquilo que nós queremos. E a Bíblia vai citando uma série de coisas, de pessoas que se deixam ser guiados pela carne. E como nós conhecemos, eu citei todas elas aqui. Muitos vão se deixando cair, ser guiado pela imoralidade sexual, pela impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Só que toda vez que você deixa a tua boca, ela ser guiada pelas palavras ruins que te vieram na hora do impulso, você está cada vez mais se afastando de andar no Espírito. Você está cada vez mais longe dos seus sonhos. Você está, sabe, cada vez mais longe de tudo aquilo que o Senhor um dia preparou para a tua vida. Toda vez que nós começamos, sabe, a agir de acordo com os princípios da carne, nós começamos a nos afastar, não só apenas de pessoas que amamos, mas também nos afastamos de ministério, nos afastamos de chamado, nos afastamos de tudo o que o Senhor estava preparando para a tua história. Tudo o que o Senhor estava preparando para a tua vida. Mas eu não quero dar ênfase na obra da carne, amém, igreja? Porque nós já estamos cansados de saber o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Só que eu quero dar ênfase naquilo que nós podemos produzir quando somos guiados pelo Espírito. Eu quero que você coloque a mão no teu peito e diga assim: eu quero ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Eu quero ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Igreja, por incrível que pareça, é muito melhor você ser guiado pelo Espírito. É muito melhor você deixar a sua vida ser conduzida por um Deus que conhece o teu futuro. Um Deus que sabe o que Ele tem preparado para você.
Um Deus que Ele sabe o que Ele está querendo te dar lá na frente. Porque a Bíblia fala que Ele tem preparado uma coroa e um galardão para aqueles que forem fiel até o fim. Amém, igreja? Então Ele é especialista em saber o que te entregar. Às vezes nós estamos querendo produzir muitas coisas na nossa vida. Só que se você não andar de uma forma correta, você não vai produzir aquilo que você quer. A gente só consegue ter êxito na nossa vida quando nós começamos a produzir coisas boas. Você só vai conseguir um resultado daquilo que você estiver preparando. Eu preciso começar a preparar coisas boas aqui, para que lá na frente eu possa colher coisas boas também. E andar na vida no Espírito, igreja, não é uma coisa ruim. Andar a vida no Espírito é saber que eu posso ter tido muitos problemas, eu posso ter passado por muitas aflições, eu posso ter passado por muitas coisas erradas, mas que ainda existe um caminho aonde eu posso pôr os meus pés e não haverá, nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de desacerto. Andar com Deus não é andar sem saber o que pode dar. É diferente quando nós estamos andando pela carne. Você age no impulso, você vive pelo impulso e você sempre quebra a cara em algum momento da sua vida. Mas quando nós aprendemos a andar no Espírito, nós começamos a ver situações que estão tão difíceis aos nossos olhos, mas Deus começa a mostrar o que pode ser produzido através daquilo que você começar a liberar na tua vida. Quem anda no Espírito começa a colher frutos. Eu e você precisamos ser um cristão que quer andar no Espírito. Eu e você precisamos ser pessoas que queremos colher esses frutos em nossas vidas. Muitas vezes nós somos aqueles tipos de pessoa que dizem assim, paciência, oh meu Deus. Todo mundo um dia já disse assim, Senhor, dá minha paciência de Jó, porque a paciência está difícil para mim. Dai-me, Senhor, um pouco mais de domínio próprio. É as coisas que a gente mais escuta das pessoas pedindo. Paciência, domínio próprio. Pastora, mas como eu faço para mim não explodir ali na hora? Porque eu começo a ser uma pessoa longânima. Uma pessoa que começa a produzir mansidão, temperança, domínio próprio. Mas a Bíblia fala que só há um jeito de conseguir todas essas coisas. Quando nós começamos a andar no Espírito. Quando nós começamos a ser guiados no Espírito. Eu quero citar rapidamente dentro disso. O que acontece a produzir na nossa vida quando nós começamos a andar no Espírito. A Bíblia narra lá em Ezequiel, no capítulo 37, uma passagem onde diz que o homem estava sendo guiado pelo Espírito. Existe uma diferença quando você anda por um caminho porque você quer. E existe uma diferença quando você anda por um caminho porque você sabe que é Deus que está te colocando naquele lugar. Quando você anda por a tua vontade, por um caminho que você está desejando, você começa sempre a ter imprevisto no meio deste percurso que você está passando. Mas a Bíblia, ela me cita em Ezequiel, no capítulo 37. Um homem que estava sendo levado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. E a Bíblia levou ele no lugar de ossos muito secos. Igreja, quantas situações da tua vida ainda nessa noite você está olhando e falando assim, pastora, está muito difícil isso que eu estou passando. Pastora, está muito difícil isso que eu estou enfrentando. Pastora, eu estou achando que isso não vai dar em nada. Eu estou achando que isso é o fim. Eu estou achando que isso é impossibilidade demais para que eu seja feliz na minha vida. E aí, enquanto aquele homem, ele ia vendo o que o Espírito estava mostrando para ele, ali foi havendo um diálogo.
Toda vez que você se permite ser guiado por Deus, Deus não te deixa andar sozinho, igreja. Você vai dando um passo, Deus vai falando com você. Você vai dando outro passo, Deus vai falando com você. Você vai dando o terceiro passo, Deus vai confirmando com você. Você vai andando um pouco mais, Deus vai falando assim: persista, continua, mas não desista. O problema é que nós somos assim. As coisas começam a dar errado e nós temos a mania de querer andar pela nossa vontade. A gente tem a mania de querer andar do nosso jeito. E o nosso jeito não é o melhor. Por incrível que pareça, por mais que nós ansiamos coisas muito boas para nós mesmos. Mas a Bíblia narra que Ele sabe o pensamento que tem sobre vós. E a Bíblia fala que são pensamentos de paz, para vos dar os fins que desejar. Então aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito bem melhor. E quando Ele mostrava aquele ossos sequíssimos, Ele havia feito uma pergunta para ele. E aí? Pode reviver todos esses ossos? O guiado pelo Espírito, ele diz assim: tu sabes, Senhor. Tu sabes, ó Deus. Uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, ela vê a situação da vida dela perecendo, ela vê a situação da vida dela, sabe, algumas coisas desmoronando, e ela olha e ela já fala assim: é o fim. Imagina você, vendo uma situação na tua vida que está difícil. Quantas vezes você olhou e falou assim: não tem mais jeito não. Não vai dar mais certo isso não. Porque nós olhamos e quando não estamos andando pelo Espírito, só conseguimos ver sequidão. Só conseguimos ver as coisas da carne, gente. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas. Mas a nossa luta é contra a carne, é contra principado, potestade, uma legião que tem agido por trás. E a Bíblia, quando fala para aquele homem, fala assim: o que tu vês aqui? Pode. Ele diz: tu sabes. Aí o Senhor falou assim: não. A escolha de querer andar pelo Espírito ou de andar pela carne não é de Deus. Sabia disso, igreja? Muitas vezes nós tacamos a culpa em Deus. Ah, Senhor, não está dando certo porque Deus não quis. Não, não é que não está dando certo porque Deus não quis. Não está dando certo por causa das nossas escolhas. Não está dando certo porque nós não mudamos as nossas palavras. Não está dando certo porque nós não estamos mudando nossa atitude. Não está dando certo porque continuamos produzindo os frutos da carne na nossa vida. Por que não está dando certo? Porque ainda, quanta mulher ciumenta ainda. Quanta mulher que o marido não pode uma mulher encostar do lado. Espera aí que eu chego do lado deles, mulher. Mas quanta mulher? Com aquela desconfiança. Produzindo dentro de si um temor. Um temor, né? Mas não é o temor. Mas é o medo de perder aquilo que nem é nosso. Amém? Quantas pessoas ainda vivendo na pornografia? Quanto homem tem a sua mulher em casa. Mas não. Vai lá na internet, abre, fica olhando, ora sites que não é para olhar, fica olhando vídeos que não é para ver, fica vendo coisas que não é para os seus olhos cogitarem, desejos que não eram para ser seu. E por isso que quando tudo que olhamos, achamos que não dá certo. Não vai conseguir. Porque não estamos tendo uma vida que está andando pelo Espírito, mas sim sendo guiado pela carne. Mas a Bíblia fala que aquele homem, quando olhou, e o Senhor perguntou para ele: Senhor, tu sabes. Logamente o Espírito disse para ele: profetiza, homem, sobre esses ossos secos. E ele liberou uma palavra. E a Bíblia narra que aquele
ossos voltaram a ter vida e aquele exército se colocou em pé mediante a força de uma palavra profetizada, com a força de algo que foi liberado, igreja, pelo Espírito. Pelo Espírito. É muito mais fácil, igreja, quando nós começamos a entender, eu quero viver essa vida de paz. Eu quero viver essa vida de alegria. Eu quero viver essa vida, sabe, que produz em mim essa mansidão, essa temperança. Eu quero começar, sabe, a ser guiado por tudo isso. Como eu faço? Se permita ser guiado pelo Espírito. Se permita, deixa a tua vida entrar no esquadro de Deus. Deixa a tua vida entrar no lugar correto onde Deus quer te colocar, igreja. Às vezes demoramos muito para entender o que Deus está falando com a gente. Enquanto Deus tem mostrado. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Será que algum desses frutos ainda está faltando na vida da gente? Muitas vezes quando a gente vai sair fora, eu fico assim o tempo todo para mim, Senhor, peraí, alguma coisa está faltando. Eu preciso produzir esses frutos. Eu preciso andar mediante a isso. Eu preciso viver isso. Escolhas. Escolha hoje querer andar pelo Espírito e não mais pela vontade e desejo da sua carne. Escolha hoje querer viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Tem muitas pessoas hoje que a gente mais escuta, eu não tenho paz, eu não tenho paz. Ai, eu não tenho alegria, eu não tenho alegria. Porque está precisando nascer de novo. Porque está precisando começar a andar, sabe, da forma correta. Do jeito certo. A gente vai ter que guerrear mesmo. Ah, pastora, vai ser fácil produzir tudo isso? Não, irmãos, não é nada fácil. Até hoje é muito difícil querer viver tudo isso. Só que é escolha. A Bíblia fala que o Espírito vai desejar, a carne vai desejar o que é contrário ao Espírito. Mas quando você se permite ser andado pelo Espírito, o que você vai fazer? Não, eu vou desejar então. Eu vou mudar então. Tem jeito, igreja, de se controlar. Tem jeito, sabe, de começar a produzir isso sobre a nossa vida. Aí, no final de tudo, no versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se eu viver pelo Espírito, eu também posso andar pelo Espírito. Qual tem sido as nossas desculpas para que possamos produzir os frutos do Espírito? É se permitir, igreja. É deixar. Você pode ter passado muitas fases da sua vida. Mas hoje, sabe, se coloca mesmo diante de Deus e fala: Senhor, já não dá mais para viver nessa guerra. Eu faço a vontade da minha carne ou eu faço a vontade do Espírito? Eu faço a vontade do que o meu coração está pedindo ou eu faço o que na minha mente o Senhor tem colocado? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Então nós precisamos, igreja, nos permitir a viver algo diferente na nossa vida. Pastor, eu gostaria de ser uma pessoa que tem paz. Eu gostaria de ser uma pessoa mais amorosa. Eu gostaria, gente, a palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa. Mas a gente vive brigando, a gente vive ainda questionando alguns princípios. Abandone aquilo que é da carne. Abandona aquilo que já não está dando mais certo. Tem coisa que você vê, já não está mais dando certo. Mas a pessoa está ali. A gente vê uma guerra de pessoas, sabe, que ela vive no vício da bebida. Mas é tão difícil deixar tudo isso. Não é difícil a partir do momento que você entende, eu quero andar pelo Espírito.
Ele afasta o que não pertence a Ele. A Bíblia fala assim, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então um dia você pode até ter ficado nesse lugar de treva, de viver apenas o que a carne gostaria e queria. Mas igreja, decida hoje. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Eu quero andar de verdade pelo Espírito. Quanta gente quebrando a cara, porque não sabe ouvir a voz de Deus. Ah, pastora, mas o que é proibido? O que não é? A Bíblia é bem clara. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então tem muita coisa que já não convém para quem quer andar no Espírito. Tem muita coisa que já não convém para quem quer caminhar com Cristo, para quem quer levar uma nova vida com Ele. E, igreja, vale a pena andar no Espírito. Implica você todo dia dizer não mesmo para a sua carne. Implica muitas vezes você dizer, não, eu não vou fazer porque isso não é legal. Às vezes parece que nós temos um medo de dizer não para algumas coisas. Temos medo, às vezes, sabe, de dizer não, eu não vou agir dessa forma. Eu não quero mais isso. Medo de magoar amigos, medo de magoar pessoas. Em dizer que não quer fazer mais aquilo que é errado. Hoje em dia está muito mais aberto isso que eu vou falar. Eu lembro que na minha época de escola, era muito mais rígida essa questão de droga em escola. Não era tão, tinha essa liberdade como ainda hoje tem. Eu lembro que um dia uma pessoa chegou em mim e ela falou assim, olha, eu estou aqui com isso daqui. Eu nem sabia o que era aquilo, se era pacote, se era, não sei, não tinha noção do que eu estava vendo ali na minha frente. Sabia que era droga. A pessoa falou assim, toma isso daqui. Isso daqui é bom para a tua vida. Vai te deixar alegre, você vai ficar feliz. Eu na mesma hora virei para ela e falei assim, olha, eu não quero isso para a minha vida. E às vezes nós deixamos de andar no Espírito, porque não sabemos fazer escolhas que são corretas para nós. Tudo que as pessoas falam, eu vou aceitando, eu vou fazendo, eu vou ouvindo, eu vou compactuando. Não, tem hora que a gente tem que aprender. Eu quero viver de uma forma diferente, então eu preciso andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito é saber, igreja, que tudo que você vai produzir vai ser bom. Andar pelo Espírito é saber que aquilo que você está produzindo não vai machucar pessoas. Andar pelo Espírito é saber que aquilo que você está produzindo vai criar em você maturidade. Andar pelo Espírito é saber que você vai estar fortificado na hora da guerra. Amém, igreja? Se coloque em pé. Eu quero estar orando por você. Amém, igreja? Há duas coisas que nós podemos continuar produzindo na nossa vida. Ou o fruto da nossa própria escolha, que é o fruto da carne, ou o fruto do Espírito. Há duas coisas que nós podemos continuar produzindo na nossa vida. Escolha que tipo de árvore você quer ser. A árvore que produz fruto bom ou a árvore que está produzindo frutos ruins. A árvore que vai colher ou a árvore que você vai olhar e você vai falar assim, não tem fruto. Eu acho tão interessante quando Jesus ele começa a citar esses tipos de parábola. E começa a dizer que até tudo aquilo que é bom, ele produz. Mas aquilo que é ruim não vai para frente. Hoje é noite de analisarmos e olharmos para a nossa vida e perguntar para o Senhor, Senhor, o que será que eu estou produzindo na minha vida?
O que será que eu estou sendo guiado? Eu estou sendo guiado pelos meus impulsos, estou sendo guiado pelos meus desejos, estou sendo guiado pelas minhas vontades. Ou eu estou sendo de verdade guiado pelo Espírito de Deus? Eu estou realmente satisfazendo o desejo de Deus sobre a minha vida? Nós fomos feitos para um único propósito, igreja. Para fazer a vontade de Deus. Nós somos feitos para fazer a vontade de Deus. Nós somos criados, sabe, para ser filhos de Deus. Toda vez que uma pessoa estiver fora do propósito dela, ela não vai estar produzindo aquilo que o Senhor quer. Amém, igreja? Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei o que você tem falado para Ele. Senhor, eu quero... Você está querendo paz? Você está querendo produzir amor? Você está querendo produzir domínio próprio na tua vida? Você está querendo produzir temperança? Gente, é muito bom andar com Deus, que automaticamente essas coisas são produzidas na tua vida. Uma vez nós ouvimos isso, não lembro aonde, mas a árvore, ela não geme para dar seu fruto. Ela dá, porque é natureza dela. A minha natureza e a tua natureza, igreja, não é produzir aquilo que não provém de Deus. A minha natureza e a sua natureza é produzir aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do Espírito, aquilo que te fortalece, aquilo que te revigora, aquilo que te dá estrutura para permanecer mediante a todas as circunstâncias que você passa na tua vida. Amém, igreja? Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa noite, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, nós temos agido pelo nosso impulso, pela raiva, pelo ódio, pelas dissensões, Senhor. Pai, tem agido, Senhor, pela idolatria. Senhor, por tantas orgias, tantas facções, tantas ilusões, Senhor, o nosso coração tem se corrompido neste mundo. A nossa vida com Deus tem se corrompido com tão pouco, muitas vezes. Porque sabemos que existe uma luta diária. E Espírito Santo, eu oro para que a tua igreja, eu oro para que eu, Senhor, não venha cair, Espírito Santo, mas que eu possa me levantar todos os dias diante de ti, dizendo: Senhor, eu sei que só quando eu estiver em ti, eu posso produzir algo na minha vida. Eu posso produzir amor, eu posso produzir paz, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio. Espírito Santo de Deus, que a nossa vida seja, meu Pai, lavada diante da tua presença. Senhor, às vezes estamos cansados de alguns resultados que nós estamos produzindo. E às vezes esquecemos de olhar aquilo que nós estamos fazendo. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e determinamos, meu Pai, que nós não queremos andar mais pela carne, mas queremos andar pelo Espírito. Queremos andar, meu Pai, guiado pela tua palavra, guiado pela tua vontade. Meu Pai, discernindo aquilo que o Senhor está nos dando, seja sonho, seja visão, seja algo profético que o Senhor esteja nos entregando, que nós possamos entender, meu Pai. Queremos ser uma árvore que produz e produza bons frutos, que guerreia assim todos os dias, mas para continuar em pé, a Bíblia diz que aquele que está em pé vigia para permanecer em pé, para que a batalha não te derrube, para que o obstáculo não te esfrie, para que o dia a dia, a rotina, aquilo que é mais precioso que a palavra, que se torna algo tão comum a escutar, que o Senhor afasta isso das nossas vidas hoje, Senhor. Que todas as vezes que nós ouvimos a tua palavra, ela venha a ser viva e eficaz como nunca, Espírito de Deus. Nós queremos viver a tua vontade, Pai. Nós queremos viver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem planejado com propósito de vida. Que flua o teu Espírito em nós, que flua a tua vontade em nós, os teus desejos em nós. Que seja matada a nossa carne hoje, que seja corrompida hoje aquilo que tem nos afastado. O nosso pecado de amanhã é a cobiça que nós desejamos hoje, Espírito de
Deus, e nós sabemos disso. E nós oramos e pedimos para que esse mal saia da nossa vida e o Teu Espírito permaneça, cresça. Meu Pai, que o Teu Espírito inunda a nossa vida com sabedoria, com amor, com graça. E nós venhamos a entender que tudo o que está faltando, Senhor, é aquilo que nós não estamos colocando nas Tuas mãos, é aquilo que nós não estamos nos permitindo. Senhor, nós queremos permitir que o Teu Espírito Santo guia a nossa vida, guia a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Guarda essa palavra no teu coração. Leva essa palavra para você. Leva como uma forma de carinho. Leva como uma forma, eu preciso manifestar os frutos de Deus sobre a minha vida. Eu preciso, sabe, produzir coisas boas em mim. Eu preciso deixar o Espírito Santo guiar de verdade a nossa vida em nome de Jesus. Amém?